Então, gente, dando início aqui hoje, eu já vou passar. Bom dia a todos, em primeiro lugar, né? Hoje é o nosso último encontro aqui do curso, vamos fechar com chave de ouro. É a oportunidade que a gente tem para tirar dúvidas, ter discussões aí depois de ter visto o conteúdo das aulas. Então, hoje é bem livre, o Thiago, a princípio, não vai fazer nenhuma apresentação, né? Estamos aqui mesmo para discutir e aproveitar bem essa 1h30 aí, então. Então, vamos. Quem que tiver perguntas, quiser trazer discussões, fiquem à vontade. Vamos lá. Obrigado, Marcela. Estou super empolgado para a gente conversar nesse último encontro. Vocês já devem estarem cansados da minha voz, né? Do curso. Mas a ideia é que a gente converse. A primeira parte, o primeiro dia foi muito rico, a gente conseguiu conversar bastante. Não que seja uma competição, mas os debates foram ainda mais ricos do que no STJ, mas não conta para os amigos do STJ. Mas foi bem interessante a conversa, e eu acho que a gente pode continuar bem nessa toada de tanto a gente entender um pouquinho alguns conteúdos que foram colocados, mas também pensar um pouco como isso pode ser, como isso é relevante para a prática, né, do dia a dia de vocês. Então, eu abro aqui para a gente, quem quiser levantar a mão e a gente começar a dialogar, fiquem à vontade. Vamos lá, Clemens. Olha, bom dia a todos. Aproveitando, né, aonde a gente parou no nosso encontro passado, eu queria convidar a Consenza para ela falar um pouco sobre essa questão da inclusão, né, e de própria, se já é difícil a inclusão de uma pessoa com deficiência branca, imagina a pessoa com deficiência negra nesse país, né? Um negro com alguma deficiência. É muito mais difícil ainda. E a Consenza tem um projeto aqui em Brasília fantástico. Ela pode nos apresentar e vocês ficarão aí encantados. E eu já antecipadamente os convido a participar de alguma forma. Clemens, muito bem lembrado. Vamos lá. Clemens, você é muito gentil. Muito obrigada. Imagina. Bom, meu nome é Simone, né? Como o Clemens disse, eu vou falar do meu lugar de fala, que eu sou uma mulher branca, sem deficiência. Há 17 anos trabalho com a inclusão da pessoa com deficiência por meio do esporte, especialmente do ciclismo. Para isso, eu fundei um projeto social onde a gente pedala com pessoas com deficiência em trilhas, e aí convidam a gente para um arborismo, a gente vai, convidam a gente para uma canoagem, a gente vai, tudo que possa promover a inclusão dessas pessoas na sociedade, a gente está participando e o resultado é sempre sensacional, porque a gente traz ela para a convivência de outras pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidade, né, de ter esse contato com a pessoa com deficiência e ver todas as suas habilidades, capacidades, e que está tudo certo. Por causa disso, por causa desse projeto, eu fui convidada para assumir o núcleo de inclusão, acessibilidade e sustentabilidade do TJDFT. E a gente faz assessoria de uma comissão, que é a Comissão Multidisciplinar de Inclusão, cujo presidente é o Dr. Fábio Esteves. Então, a partir desse momento, eu já ganhei um mestre também, né? Há 5 anos, assim, uma pessoa que eu convivo muito e que me abriu mais ainda a cabeça e o universo para as questões da negritude, da branquitude. Tive a oportunidade de conhecer a Lia Weiner, sensacional, me apaixonei. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouco, né? Eu acho que tem muita gente aqui que já está muito envolvida e muita gente que está entrando para esse universo. E o TCU é um órgão de controle, né? Esse universo da diversidade. Então, logo que eu entrei e que tive aquele choque, né? Nossa, mas eu sou privilegiada? Por que eu sou privilegiada? Aí eu comecei a ouvir vários discursos assim, porque toda blitz que eu passo, eu sou parada, eu recebo um baculejo, eu falava, nossa, eu nunca sou parada em blitz. Por quê? Né? O que acontece? Qual que é essa diferença? E aí eu fui entendendo que sim, o meu lugar é um lugar de muito privilégio. E isso começou a me trazer, assim, primeiro uma vergonha, um constrangimento,
porque é difícil você assumir esse lugar. E aí veio a pergunta logo depois, e agora? O que eu vou fazer com isso? Né? E foi na fala de uma pessoa que eu conheci, que ela relatou para a gente, que assim que ela entrou no curso de igualdade racial que eu fiz, ela falou assim, eu entrei para um órgão público e cheguei lá, ela é negra, né, uma mulher negra, e ela disse que toda vez que ela começava a brincar, conversar com a equipe, um dos colegas da equipe falava assim, começou a bagunça na senzala. Aí ela sentiu, mas ela falou, não acontece, falou, não tem noção. Só que toda vez que ela começava a rir e se divertir com os amigos ali, da equipe, ele falava, olha a bagunça na senzala. E aquilo foi trazendo um incômodo muito grande para ela. Ela estava no início da história dela de autoconhecimento, de fortalecimento, de empoderamento, e ela não conseguia responder. E aí ela me contou o seguinte, que o mais difícil não foi ouvir o que esse colega de trabalho falava, foi ver que eles eram uma equipe de 12 pessoas e ninguém falava nada. Todo mundo se calava diante disso. E aí, nesse momento, eu entendi qual pode ser o papel de uma pessoa branca, por exemplo, numa luta antirracista, anticapacitista, né? Enfim. E aí eu comecei a mudar. Hoje em dia, se eu vejo que a pessoa tem condições, porque é uma luta, uma pessoa que sofre repressão desde que nasceu, que sofre discriminação, demora às vezes para ela conseguir ter voz, mas ela vai conseguir. Só que depende de cada um de nós também. Hoje em dia, numa situação dessa, e eu já tive a oportunidade de falar, não gostei dessa brincadeira, eu falo, até que ela possa falar, até que ela tenha condições. Então, o meu lugar na luta antirracista e como aliada é de fazer a minha parte de uma forma ativa. Eu não aceito mais brincadeirinhas com tema LGBTQIA+, mas eu não vou rir. E se continuar, eu vou levantar da mesa, sabe? Eu não aceito mais nenhuma piadinha capacitista, nenhuma piadinha racista e nem comentários desse jeito. Então, eu queria compartilhar, né, essa experiência, porque nós precisamos saber qual que é o nosso lugar. E não é fácil achar esse lugar, muitas vezes, né? Você quer participar dessa luta, você quer contribuir. Então, e a gente não sabe como... E eu decidi não fazer isso de uma forma agressiva, porque a gente sabe que agressividade gera agressividade. Mas eu falo simplesmente, não gostei dessa brincadeira, não aceito. Para mim, isso não é uma brincadeira, né? É o racismo recreativo, né? Que depois a gente vai aprendendo também sobre isso. Então, é algo que eu queria compartilhar com vocês. E o tempo inteiro que a aula foi passando, eu fui me enchendo de coisas que eu tinha vontade de falar, mas eu vou falar muito poucas aqui. Primeiro, esse lugar, como que uma pessoa branca, sem deficiência, que de repente é hétero, cis e tal, pode contribuir com essa luta. Cada um acha o seu lugar e possa contribuir, né? E outra, eu queria falar com a Rúbia, eu não sei se ela está aqui, porque eu fiquei, assim, muito tocada com o depoimento dela, quando ela falou que ela se sentiu, eu vou usar esse termo, ela não usou, tá? Mas é como eu percebi, como quase culpado de ter passado nas vagas. Lembra que ela falou que tinham as cotas para as pessoas com deficiência e um colega fez um comentário sobre, nossa, mas é muito legal quando a pessoa não precisa das cotas, como se tivesse mais, né, aquela coisa da meritocracia, mais mérito. E eu fiquei muito tocada, porque isso mostra o quão sofisticada é a forma das pessoas lidarem para manter tudo do jeito que está. Então, de repente, a pessoa que passa na cota vai se sentir culpada de estar usando e exercendo o seu direito. E não pode, né, gente? A gente precisa pensar assim, que as cotas são fruto de uma luta muito grande. Então, é muito lindo você falar, eu estou exercendo o direito. Eu estou aqui porque a equidade é necessária. Porque equidade nada mais é do que condições diferentes para oportunidades iguais. E aí, quando a pessoa exerce, seja em qual cota for, ela está valorizando toda essa história de luta e é um motivo de muito orgulho. Eu acho que é um motivo de muito orgulho, porque a sociedade mais justa,
ela depende disso. Então, eu queria só mandar um recado carinhoso para a Rúbia, primeiro por ela ter dividido esse relato, ter confiado na gente e ter falado, minha querida, se orgulhe de ter esse direito garantido, de poder exercê-lo, sabe? E levantar a cabeça quando vierem essas críticas, ela ou qualquer outra pessoa, porque eu acho que a gente só tem que ficar muito feliz de conseguirmos a duros passos que a justiça aconteça. Terminando, então, o Ricardo também falou um negócio sobre as estatísticas, né? No TJDF, a gente alcançou a estatística de igualdade de quantidade de mulheres e homens, a gente tem até um pouco mais de mulheres do que homens, de mulheres em cargos, em funções comissionadas, elas estão a mais também. No entanto, uma pesquisa sobre assédio que a gente teve mostrou que, assim, 80% das mulheres que responderam, né, a pesquisa, que foram essas que se manifestaram, disseram ter sofrido algum tipo de assédio. Então, eu adorei o nome desse curso aqui, que fala assim, muito além das cotas, as estatísticas, elas são necessárias para as políticas públicas, mas que a gente tenha um olhar também para muito além das estatísticas. Qual o preço que as pessoas estão pagando por essa igualdade, para chegarem até lá, né? Nas histórias sociais. Isso é muito, muito evidente. A que preço? E para terminar, é só uma gratidão, Tiago, e a todo o pessoal do TCU, a Andréia, que me trouxe aqui para o curso, porque está sendo um momento de muita aprendizagem, está sendo assim, muito rico. E o Tiago, lá naquela primeira aula assíncrona que ele fala, de todas, que ele fala assim, olha, Tiago, você falou assim, se não está tendo resistência, é porque alguma coisa não está certo. Porque a gente está falando de relações de poder. E, Tiago, a gente sabe disso, mas quando a gente ouve isso, é um alívio tão grande de saber que a gente está no caminho certo, porque é muito duro, é muito sofrido. E tem hora que a gente fala, ai, meu Deus, acho que eu não vou dar conta. Aí eu vi você, Tiago, você, que eu admiro tanto, eu já te conheço, eu não me conheci não, mas eu te conheço faz tempo. Ouvir você falando isso, se não tem resistência, é porque algo está errado, eu falo, ai, meu Deus, estou indo no caminho certo. Então, gratidão, Tiago, gratidão a todos vocês que organizaram. Clemes, valeu. Cacau, obrigada aí. Muito obrigada, gente, era isso. Nossa, muito obrigado, porque, Cossense, porque tem muita coisa que você falou que eu acho que eu só queria, talvez, a gente desempacotar, né? Acho que tem algumas questões muito legais que você traz. Uma sobre a questão do lugar das pessoas brancas, né? Inclusive, eu até mandei duas referências aqui, um debate em vídeo que a gente fez com a Cida Bento e com a Robin DiAngelo. A Robin, que tem um livro, que a tradução em português é horrível o título, tá? Mas o livro é bom. Que o título em inglês é Fragilidade Branca, em português ficou aquela frase da Angela Davis, né? Não basta ser antirracista, uma coisa, não basta não ser racista, uma coisa assim. Mas o título em português, em inglês é Fragilidade Branca, mas é um livro muito interessante porque ela fala justamente para pessoas brancas, né? Sobre essa questão. E a Robin, ela tem um pensamento interessante. Acho que tem várias pessoas estudando que alguns chamam, né, de branquitude crítica. E aqui, é importante a gente saber que quando a gente fala de negritude, não é a versão branca de negritude, né? Branquitude, não é, uma pessoa branca, então ela tem branquitude, né? Como uma pessoa negra, negritude, algo parecido. Na verdade, a branquitude tem a ver com... não é a versão branca de negritude, ela tem a ver com esses espaços, né, de poder, seja simbólico ou material, né? E aqui... tem uma outra pessoa que estuda, né, a questão a questão da branquitude, que é a Lia Schuckman. Ela vai falar, né, uma outra questão que é bem interessante. Ela fala, ela tem um exemplo que eu gosto de trazer porque eu acho que é bem ilustrativo e forte, porque ela entrevistou várias pessoas brancas pobres e uma das pessoas brancas pobres que ela entrevistou era uma pessoa em situação de rua em São Paulo, branco. E aí perguntou para ele o que é, e ela perguntou para várias pessoas, né? O que é ser branco para você? E aí a resposta dele foi direta, né? Nua e crua. Ele disse o seguinte: para mim ser branco é poder ir no shopping e usar o banheiro sem ser expulso.
Aí entra numa questão que é o quê? Você pode até não ter o privilégio material, né? Ser, por exemplo, uma pessoa branca pobre, mas muitas vezes você navega o mundo com alguns acessos que pessoas, inclusive às vezes, né, pessoas brancas, pessoas negras com recursos não conseguem ter acesso. A própria Lia Schuckmann, por exemplo, tem um filho negro e ela está me contando que ela foi uma vez num shopping em São Paulo, um shopping de luxo em São Paulo, e o filho dela ela estava na frente do shopping esperando alguma coisa acontecer, não sei se era esperando um Uber, alguma coisa assim, e o filho dela estava como criança, né, andando para lá e para cá, para lá e para cá. E uma senhora branca saiu do shopping, parou a criança negra, que está a filha da Lia, que a Lia é branca, mas a criança negra parou o filho dela e deu um trocado para ele. Assim, e aí você tem tantas questões para falar a partir desse caso, mas acho que é muito interessante porque você tem essa ideia de branquitude tem a ver com esses acessos, né? Esses privilégios que são, às vezes são materiais, às vezes não, às vezes são simbólicos, são mais simbólicos do materiais. E eu sempre acho interessante a gente falar sobre isso, sobre o lugar de pessoas brancas, porque primeiro porque tem muita literatura sobre isso já, né? A Cida Bento falando sobre esse pacto que a gente vê os iguais se veem como igualmente competentes, né, em relação aos outros. É sempre competência em relação a uma outra pessoa. Isso só não só na questão racial, né? Várias outras questões, pessoas de deficiência, tantas outras questões que você vê esse tipo de pensamento. E a D'Angela tem uma ideia interessante que é essa coisa de que existe uma certa fragilidade, mas não porque pessoas brancas sejam frágeis, mas existe uma fragilidade porque elas não querem falar, incomoda falar sobre esses temas, né? E fragilidade aqui não é para ser entendido como, coitados, etc. Na verdade, pelo contrário, porque em geral as pessoas estão em situação de poder. Mas tem a ver com a resistência muito grande de falar sobre isso, né? Por exemplo, hoje, daqui a pouco eu vou para uma outra palestra e uma das perguntas prévias que eu recebi foi de uma pessoa que disse o seguinte: mas se a gente enfatiza muito a questão de igualdade de gênero, raça, pessoa com deficiência, etc., não vai sobrar nenhum espaço para homens brancos? Essa é uma das perguntas que eu recebi, que eu vou ter que responder. E aí eu pensei assim, é interessante, né, essa frase, porque existe uma fragilidade em discutir esses temas, né? Porque em nenhuma instituição, e eu quero que a pessoa me mostre que haja uma instituição dessa natureza, onde haja um extermínio de pessoas, de homens brancos cisgêneros, e que das posições de poder. Isso não existe, né? E não existe simplesmente porque eles são 99,99%. Né? No caso, por exemplo, das companhias abertas, que teve uma pesquisa recente, eles são 100%, né, dos níveis de CEO e de CFO nas empresas brasileiras. Então, mas porque mesmo com tanto acesso e tanto poder, as pessoas têm fragilidade com relação a isso, né? E a Diane vai tentar desenvolver um pouquinho sobre isso, que eu acho interessante. E aí, eu sempre falo que a questão racial e tantas outras são questões de relação. Por isso que eu gostei muito quando você falou sobre o fato de você estar numa sala e não. E a Djamila já falou isso algumas vezes, né? Quando você tem um caso, por exemplo, de violência, ela fala: não estou só preocupada com aquele que perpetua, né? E com aquele que sofre uma violência, mas também com tantas pessoas que estão em volta que não fizeram nada, né? Você vê, por exemplo, né, o George Floyd ali sendo morto por 10 minutos, o João Pedro lá no Rio Grande do Sul também por mais de 10 minutos, ou seja, nenhuma pessoa tinha, né, o poder de tentar interferir nesse espaço, né? Então, acho que é interessante a gente entender que, na verdade, as pessoas brancas não estão fora dessas relações, elas são parte dessa relação, né? E elas também são seres, né, que têm que se ver como racializados e, portanto, perceber quais são esses acessos, né, simbólicos, materiais que eles participam para tentar mudar essa realidade, né? Então, isso vale para a questão racial, isso vale para a questão de gênero, né? Quando você escuta, por exemplo, uma piada, né, sexista, misógina no ambiente de trabalho, fale, né, mesmo você não sendo uma mulher, né, mesmo você, e acho que isso é importante, ou uma pessoa LGBT, isso é importante para a gente conseguir disseminar, né, essas mudanças nas relações de trabalho e na sociedade em geral, né. E sobre o que você falou com relação à Ruber, que eu achei interessante, e aqui tem a ver, né, tanto, não só com a questão racial, mas a gente pode pensar, né, da pessoa com deficiência e tantas outras questões. Eu lembrei de uma frase
de James Baldwin, que não sei se eu falei no curso, mas que ele falava, que ele tem uma frase interessante, que ele falava, olha, ele falou especificamente do racismo, mas eu acho que a gente pode falar de vários outros aspectos. A discriminação, ela se consolida e fica mais forte quando as pessoas que são discriminadas internalizam a inferioridade, né? Quando elas começam a acreditar que de fato eu não sou tão competente, de fato eu não posso estar. Isso não é por acaso, isso é parte de um processo de fazer com que, se essas pessoas concordarem de que de fato elas são inferiores, então, portanto, isso dá poder para que as pessoas continuem se vendo como superiores, né? E tem uma forma de a gente fazer isso, muitas vezes por meio de microagressões, né? Quando você fala assim, olha, você nem parece uma pessoa que entrou por cotas, né? Ou coisas desse tipo. Por quê? Querendo dizer, você é inferior. E aí, às vezes, a gente no dia a dia, porque a gente escuta tantas vezes isso de forma implícita ou explícita, que a gente muitas vezes internaliza isso, né? Fala, putz, será que realmente eu não sou tão capaz? Será que... E a gente precisa quebrar com isso, porque isso também é uma tática, né? De fazer com que a gente mantenha como está, né? E eu acho interessante isso. E, para terminar, acho que uma coisa que você falou sobre a questão do assédio, e você falou uma frase, né? Falando além das estatísticas, é, tem toda uma literatura, Simone, sobre inclusão, né? Que é aquele outro aspecto que às vezes a gente esquece de falar, que tem a ver com, né? A diversidade tem a ver muito mais com a subrepresentação, né? Então você lidar com a subrepresentação, então as pessoas estarem lá presentes, né? E a inclusão tem a ver com esse criar esse espaço onde as pessoas se sintam valorizadas, né? E aqui isso é mais difícil, porque envolve tanto regras institucionais, quanto também envolvem mudança cultural, né? Que dentro do espaço onde a gente está. E isso é algo que muitas vezes pode caminhar mais devagar do que a gente acha, do que a gente gostaria, né? Que caminhasse. Mas tem já uma... Dependendo, posso passar depois para a Marcela e compartilhar com vocês, mas já tem algumas estudos que vão tentar puxar um pouco o que de fato poderia ser esse aspecto, né, de inclusão. Uma das questões interessantes para a gente poder pensar, até estou pegando aqui o material que eu tenho, uma das questões que é interessante para a gente pensar é o seguinte: primeiro, a gente tem uma transparência sobre os processos, né, de promoção, de contratação e os processos efetivamente dentro do ambiente de trabalho, né? Segundo, que a gente criar regras institucionais para que os próprios líderes das diferentes organizações tenham que se responder a respeito da questão de inclusão, né? Então, você fala além das estatísticas, significa que as próprias pesquisas que são feitas dentro das instituições, elas precisam incluir um ambiente, uma discussão que é qualitativa também, que não é só quantas mulheres, por exemplo, mas as mulheres são escutadas nas reuniões, as mulheres têm acesso, né, a uma rede para poder falar sobre casos de discriminação. Os líderes ligam para a questão de inclusão e falam sobre isso abertamente, que são perguntas que são mais sobre inclusão e que tem a ver com não tem tanto a ver com quantas pessoas a mais a gente está incluindo, né, e a lidar com a subrepresentação, mas tem a ver com, considerando o momento que estamos hoje, a configuração demográfica que estamos hoje na instituição, como que a gente consegue lidar com isso. Pensar também sobre a questão que eu falei de microagressão, né, e de levar isso a sério, né, de que isso seja algo não tolerado em toda a organização, né, então, porque muitas vezes a gente fala, mas não é uma grande questão, então a gente precisa tratar disso, né, mas a gente levar isso como algo sério, né. E criar espaços também, como você já tem, por exemplo, de comitês e de grupos de afinidade, etc., que estabeleçam laços também de pertencimento, né? Que isso fortalece o combate a violações, né, relacionadas à inclusão. Então, acho que ir além das estatísticas é super importante, e tem a ver com esse movimento de a gente trabalhar com algo que muitas vezes é muito difícil, né, de trabalhar, porque não é tão tangível quanto números, só que é fundamental, especialmente porque senão as pessoas... não adianta você também ter uma inserção das pessoas e elas inserirem dentro de um ambiente que é muito discriminatório, um ambiente que elas vão sofrer violências, né? Então, acho que é importante a gente ter consciência disso. Vamos lá, tem uma filinha de pessoas. Clemens.
Perfeito. Eu acho que esse tema traz realmente muitas abordagens aí possíveis. Tiago, essa é uma provocação para você, mas para todos nós, né, que, né, temos alguma vida acadêmica, você como um doutor, como é que a gente traz a academia para a rua? Né? Por que falo disso? Dentro de um determinado ambiente acadêmico, é muito fácil, né? Ou não tão fácil, mas enfim, a gente consegue falar sobre as questões raciais com propriedade. Num fórum privilegiado como esse aqui, também é possível fazê-lo, mas como é que a gente leva todo esse conhecimento para a rua, para combater o senso comum? Né? Eu venho de um colégio militar e, ultimamente, eu tenho entrado diariamente no grupo de WhatsApp desses colegas. Eu sou baiano, então você bem sabe que a maioria em Salvador ela é negra, mas esse grupo, e eu não falo somente de pessoas que estão ali como soldado, sargento, mas são tenentes coronéis, né, do tempo que eu me formei, então alguns deles tiveram uma ascensão, enfim. Mas o pensamento dessas pessoas é o pensamento da Cali, é o pensamento da rua, é o pensamento de que cota não é meritocrático, né? Então, assim, para que cota, né? Quando se fala da discriminação racial, é porque você faz o mimimi, né? Quando você fala que a polícia baiana, embora negra, atua com a população negra de forma completamente diferente, aquele velho baculejo, Simone, né? Muito comum e do qual fui vítima várias vezes enquanto morador de periferia. Então, assim, como é que a gente traz, né, esse discurso da academia para a rua? Porque é lá onde ele é mais necessário. Tá? Às vezes eu me discuto, eu digo, cara, como convencer, né, ou tornar mais claro ainda esse processo, essa discussão para as pessoas na rua? Porque é lá na rua onde as situações de preconceito, né, de violência racial acontecem. Então, como trazer tudo isso? É maravilhoso ler. Hoje estou aqui fazendo uma baixa nos meus livros. Tem muito livro que eu tenho o maior carinho. São os livros relativos à questão racial. Né? Não dou, não empresto, faço nada, é meu. Trato com muito carinho. Então, assim, eu sou historiador de formação, né? Então, mais ainda, esse carinho pelo tema. Mas, em resumo, tem muita gente na fila. Como é que a gente, você, e aí eu provoco também os demais colegas, como é que a gente traz o discurso para a prática, né? Para o dia a dia tão difícil? Ótimo, Clemes, excelente. Estou anotando aqui, eu vou intercalar homens e mulheres falando sobre diversidade, né? Então, vou colocar a Marcela, aí depois André e Cláudia, e aí depois o Ricardo também. Então, Marcela, depois a gente conversa um pouco. Falar, Marcela. Beleza, vou ser breve para dar oportunidade também para todo mundo. Eu queria reverberar um ponto que a Simone falou, né, desse papel das pessoas brancas ou de pessoas que não estão nos grupos minorizados ali, e como isso é real, assim. Eu estava numa reunião no TCU há poucos meses atrás, eu me considero uma pessoa com consciência racial, trabalho com o tema e tal, e uma pessoa de hierarquia acima da minha soltou um samba do crioulo doido. E aquilo me incomodou, e eu me remexi, e eu não falei. Eu não consegui ir no privado, e uma pessoa que eu conheço, com quem, assim, provavelmente uma pessoa aberta, mas não foi, sabe? Eu não me senti à vontade. Eu penso no papel das lideranças, porque quando você está dentro de uma organização, a questão hierárquica, é claro que ela muitas vezes vai pesar, né? E se os líderes estão mais preparados, estão envolvidos, estão engajados, a chance desse tipo de coisa acontecer. E eu estou falando de uma sutileza, né, gente? De uma sutileza, assim, de uma expressão racista. Eu aprendi muito com a Rúbia sobre as expressões capacitistas que a gente usa, né? E fiquei muito grata por ela nos alertar. E aí parei de usar algumas que eu usava, mas enfim, a importância de ter mais gente nesse movimento para não ser também sempre uma pessoa negra que tem que estar falando sobre isso, como se racismo fosse um problema das pessoas negras, né? Fosse uma pauta que só as pessoas negras têm que falar e tem que estar. Isso cansa também, né? Então,
Queria colocar esse ponto. E em relação às cotas, quando a gente começou o curso, eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, se tivesse o concurso hoje, eu ia nas cotas, eu tava, a fala da Simone também foi muito bom. Eu falei, passei, né, como todos aqui, num concurso super concorrido, tinha 10 vagas. Eu falei, eu passei, tinha 10 vagas. Aí eu fui me lembrar dos meus colegas. Como era 10, era fácil de lembrar, né? Não tinha mais nenhuma pessoa negra. Então, independente de eu ter passado ou não do meu histórico ou não, se tivesse as cotas, a gente teria pelo menos duas, né? Se fosse os 20% aqui. Então, a gente precisa realmente tirar do foco do individual, né? Essa falácia da meritocracia e tentar levar para o coletivo. E, por fim, Clemens, tem um livro da Bell Hooks, que fala o feminismo é para todos, que ela fala muito sobre esse ponto da necessidade dessa luta sair. Ela faz uma crítica, assim, que a questão feminista ficou presa na academia, que ela surgiu nas ruas, em reuniões das mulheres, nas casas, um negócio muito coletivo, e que foi encapsulado na academia. E ela fala isso, da necessidade da gente trazer de novo para as ruas, para as conversas, para as questões comunitárias, porque senão a gente não vai ter mudança deixando esses temas lá. E aí, Thiago, queria que você comentasse um pouco essa questão da liderança que eu falei no início, que você falou muito durante o curso, mas que na prática, às vezes, a gente não sabe como trazer todo mundo aqui querendo botar o pé no chão, né? E trazer essas teorias para o nosso dia a dia. É isso, gente. Obrigada pelo espaço. Não, muito obrigado, Clemens e Marcela. Eu acho que aqui a gente tem algumas questões para a gente pensar que são interessantes. Sobre a questão, eu fico feliz, Clemens, quando você traz, e também a Marcela reforça a ideia do papel, né, da academia, né, e de como a gente consegue transpor essas barreiras. Eu acho que uma pessoa que tem falado muito sobre isso, além como bem lembrou a Marcela, a Bell Hooks, é interessante a gente ver algumas pessoas que fizeram esse movimento da academia para fora da academia, né? Por exemplo, na história brasileira, a Lélia Gonzalez é muito isso, né? Porque a Lélia Gonzalez, hoje a gente lê muito, né, como acadêmica, intelectual e ativista, mas ela começou dentro da universidade e foi colocando para fora da universidade, trazendo esse aspecto para fora da universidade. E como ela fez isso, né? Ela fez isso justamente por participando no debate público com qualidade, com a intelectualidade que ela tinha trazido dentro da academia, mas tentando fazer algo que a Bell Hooks também faz, a Patrícia Hill Collins também faz, que é fazer essas disputas, que é difícil, fazer essas disputas dentro e fora da academia. Porque mesmo dentro da academia, o debate, por exemplo, sobre igualdade e discriminação, muitas vezes não é levado a sério. Então você precisa disputar dentro da academia, que é algo sério, ao mesmo tempo você precisa disputar fora da academia para trazer os conhecimentos que foram trazidos, né, que foram desenvolvidos dentro da academia para fora da academia e também aprender com os conhecimentos que são produzidos na rua, né, que não são produzidos somente dentro da universidade. Como a Marcela falou, como, né, ela deu o exemplo do feminismo ter nascido nas ruas, né? Eu acho que uma coisa interessante que a gente vê, por exemplo, no último livro da Patrícia Collins, que se chama, em português foi traduzido como Bem Mais Que Ideias. E esse livro é muito interessante porque ela vai pegar várias teorias, né, como interseccionalidade, teorias decoloniais, feminismo e tantas outras teorias, teoria crítica racial, e basicamente ela vai dizer o seguinte, olha, se a gente não continuar engajando com essas ideias, com um compromisso real da mudança concreta da sociedade, essas teorias perdem o sentido de existir, porque a própria existência desses debates, né, dentro da universidade é justamente para que a gente consiga engajar com a realidade que a gente está inserido e emancipar aqueles, né, que muitos nós que são oprimidos todos os dias, né? Então, ela fala que tem um compromisso social da academia que é muito forte, especialmente nessas discussões, porque senão não faz sentido, né? Engajar. Isso é muito difícil de fazer. Pronto. Eu acho que tem acho que tem um problema que isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil dentro da academia. Ao mesmo tempo a gente faz disputa dentro da academia de legitimar esses debates e também para fora da academia a gente tenta engajar publicamente.
Vou dar um exemplo, né? Essas últimas semanas, nos últimos dias, até critiquei ontem no Twitter, que o Paulo Cruz, né, que é um homem negro, conservador, fez uma entrevista para a Folha, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, falando o seguinte: olha, as cotas não trouxeram nenhum benefício para o Brasil, né? Era essa frase dele. Nenhum ganho real para o Brasil, algo parecido. Quando eu li isso, eu falei, primeiro eu fiquei com raiva, mas depois da raiva eu pensei o seguinte: isso é empiricamente errado. Assim, não, a gente pode concordar e discordar sobre as cotas, a gente pode concordar e discordar sobre o desenho das cotas, mas aí eu senti também uma falha nossa dentro da academia de tentar fazer com que esses debates saiam da academia, né? E tem gente tentando fazer isso, por exemplo, o GEMA, da UERJ, né, que é o grupo de estudos de ações afirmativas, o próprio Nexo, o jornal, por exemplo, tem uma sessão inteira trazendo a parte da academia para fora da academia, inclusive uma sessão inteira sobre a questão das cotas raciais, que é interessante, e cotas e ações afirmativas em geral, e acho que é interessante olhar também. Mas a dificuldade de a gente trazer esses debates para fora, né? Para dar dois exemplos, inclusive até uma coisa que eu vou falar na próxima, num evento agora há pouco, que é o seguinte: olha, quando a gente vai olhar todas as falácias que a gente escuta sobre ações afirmativas, por exemplo, precisamos investir no ensino básico. Ok, falar que investir no ensino básico, isso não é excludente de falar que você tem que ter ações afirmativas. Porque simplesmente as pessoas que estão na geração de entrar na faculdade, 18 anos, 19 anos, elas não podem regredir, como Tim Burton, né, aquele filme, eles não podem regredir e voltar aos 5 anos de idade e começar tudo de novo. 2, as cotas raciais elas não mudaram, elas não tiveram nenhum ganho para o Brasil, como o Paulo falou. Isso é mentira, porque você tem uma mudança. E aí é interessante que tem um estudo dentro do Nexo mostrando, por exemplo, que os cursos que mudaram, né, a composição do curso. Então, tem muitos cursos que mudaram assim profundamente, de você ter negros assim, mais de 50% de negros em cursos que antes não tinha nem 20%. Então, de fato, você teve uma mudança. Terceiro, vocês falam, mas não, ações afirmativas, elas. E aí vem um pouco aquela questão que a gente está falando sobre competência. Será que eu passo por ações afirmativas? Que é um pouco que a Marcela também estava falando. Você vai olhar, tem dois dados interessantes, saiu recentemente, a USP fez ações afirmativas a partir de 2018. Tem um estudo que mostrou que a diferença de notas das pessoas cotistas e não cotistas, em média, era de 1,2 de diferença de nota, o que é bem pouco, e essa diferença vai diminuindo ao longo do tempo, inclusive em alguns cursos, os alunos cotistas tendo notas mais altas que alunos não cotistas. O que mostra efetivamente que ações afirmativas isso é empiricamente provado, ela não é para incluir pessoas que são incompetentes. Eu sempre falo que ela é uma sintonia fina para quebrar obstáculos que as pessoas têm para acessar aquele espaço, mas elas são igualmente ou mais competentes do que as pessoas que acessaram pelas vias não das ações afirmativas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala todo mundo aqui, né, prestou concurso público já fez vestibular para a faculdade, você sabe que muitas vezes boa parte da ascensão, né, nesses espaços tem a ver com qual cursinho você fez, né, qual preparação você teve, se você tinha, né, quem desse café da manhã, almoço e jantar para você, a preocupação da saúde mental que você tinha, de não ter outras preocupações, né, que muitas vezes pessoas negras têm e outras pessoas têm. Então, isso tudo quando a gente coloca essa afirmativa, a gente está fazendo uma sintonia fina, está dizendo o seguinte: olha, essa pessoa que tinha que estudar até as 3 da manhã, essa pessoa que teve que trabalhar primeiro para depois fazer um outro concurso público que pagasse mais, essa pessoa que teve primeiro o filho pequeno e como uma mãe teve que cuidar do filho primeiro e depois teve que estudar, e todos esses fatores, a gente está fazendo uma sintonia fina dizendo o seguinte: essas pessoas são igualmente competentes que as outras e a gente está possibilitando pela ação afirmativa que ela entre, e isso mostra pelos dados, quando você vê a não diferença de qualidade, né, com as suas afirmativas, e também a sintonia fina quando a gente vê, por exemplo, a nota de corte da inserção dessas pessoas na universidade. A gente vê uma nota de corte muito próxima. Inclusive, algumas delas, e tinha uma pesquisa mostrando que era cerca de 25% no SISU, muitas vezes as notas de corte entre as pessoas que prestavam com ação afirmativa era até maior do que aqueles que não entravam com ação afirmativa. Ou seja,
a gente precisa quebrar com essa lógica, né, que são... E é, de novo, aquela questão que a gente... É a dificuldade, Clemens, com relação a gente trazer esse conhecimento da academia para fora, né? E eu acho que um dos desafios com relação a isso é porque o senso comum, ele é muito atrativo. Ele é atrativo porque ele é reducionista. A gente, e não só a gente, né, aqui, mas em geral, nós seres humanos, a gente está muito acostumado com soluções fáceis para discursos, para questões complexas, né? Então, quando muitas vezes a gente vê, e foi o que a gente está falando um pouco rápido aqui num café, né, antes de começar sobre o debate de ontem, e eu gritando com a televisão durante o debate, e porque muitas vezes o que eu senti é que não importa quem a gente vote, mas quando você tem aquela discussão sobre quando alguém tenta trazer um argumento que foge do senso comum, muitas vezes as pessoas trazem vários dados, né? Então, tem X%, tem sei lá quantos milhões, etc. Eu fico imaginando o senso comum escutando aquilo e a mente já desligando, né? Simplesmente porque não está prestando atenção. Então, é muito difícil a gente, no debate público, a gente conseguir contra-argumentar o senso comum com como a gente deveria ser, né, consciência, etc. Mas eu acho que o pulo, né, que agora a gente deveria ter é o seguinte, que a gente tivesse o compromisso, sim, com os dados, com a pesquisa empírica, com a ciência, o compromisso de teorias, né, com a mudança social, mas, ao mesmo tempo, tentar traduzir isso para uma linguagem que seja acessível para a população em geral. Porque, muitas vezes, isso não é reduzir a população em geral, e eu sempre trago isso também porque eu lembro de várias feministas falando assim, olha, a coleção, por exemplo, de feminismos plurais da Djamila, tem vários grupos de estudo de periferia lendo, né, o livro de cabo a rabo, então não é uma discussão sobre, né, reduzir para intelectualmente a discussão, mas é a gente tentar comunicar de uma forma que faça com que as pessoas, se relacionem, né, com aquilo, que eu acho que é uma dificuldade muito grande, mas é algo necessário, né? E aí eu acho que, só para falar a última coisa com relação a duas coisas, né? Que tem a questão da liderança e a questão de que você falou, Marcelo, acho que é interessante, sobre a gente ter atenção com relação às falas, né? Quantas vezes eu, por exemplo, já falei, em vez de falar déficit ou falar algo, né? Eu falava deficiência, em vez de, né? Como sinônimo de algo ruim. Quantas vezes a gente usava expressões, né? Que tinham a ver com saúde mental, né? Para denotar alguma coisa ruim. Então, e a gente policia, só que ao mesmo tempo que a gente policia, a gente escuta muitas vezes pessoas falando, mas agora não pode falar nada, né? Não pode. A questão é que nunca pôde. Acontece que agora você tem mais pessoas, né? Que muitas vezes são desses grupos que estão sentadas no espaço como você. Antes não tinha, né? Então você podia falar as maiores barbaridades do mundo e que as pessoas não iam falar nada. E não é que não podia, né? Não é que podia antes e agora não pode. É que justamente a gente está lidando com esse processo de ter uma diversificação, né? Agora, com relação à liderança, eu acho que aqui a gente tem que trabalhar, acho que dois níveis. Eu acho que, primeiro, né, existe um nível cultural dentro das instituições, que a gente está falando de uma mudança cultural dentro da cultura das instituições, né? E para isso, a gente precisa ter, nesse aspecto cultural, a gente precisa ter a construção de alguns líderes que são consideradas aliados, né, e aliadas, para que essas pessoas consigam ser ali o que a gente chama, né, em inglês de sponsor, né, mentores das iniciativas de igualdade. Porque no ambiente institucional, isso vai fazer com que essas pessoas ajudem a trazer uma mudança cultural, né? Desde do que se pode falar, não pode falar, quanto apoio sobre esses temas, né? Trazer a discussão sobre diversidade dentro do debate, que essas lideranças também sejam constantemente colocadas no papel de aprender sobre o tema, né? E constantemente reciclar seus conhecimentos sobre esse tema, e também que essas lideranças consigam promover, por meio de pressão interna da instituição, promover que os espaços de liderança sejam espaços em si diversos também, que outras pessoas possam ter acesso a esses espaços. Agora,
Além disso, Marcelo, eu acho que além desse aspecto cultural, da cultura institucional, eu acho que a gente precisa também, ao mesmo tempo, trabalhar não só com o apoio de lideranças específicas, ou uma mudança cultural, mas a gente precisa ter uma mudança institucional, organizacional, né? E é isso porque também, senão a gente personifica muito esses ganhos, né? Então, imagina que hoje a gente tem uma liderança que é a favor do tema diversidade. Amanhã essa liderança pode não estar, ou ela pode até estar, mas não ter tanta força quanto tem hoje. A gente precisa institucionalizar esses processos para que, não importa quem esteja ali, aquilo vira uma prática recorrente, né? E aí eu acho que uma forma de a gente lidar com isso é, possivelmente, a gente cada vez mais estreitar o tema de diversidade com um tema específico, com a finalidade da instituição, né? Então, por exemplo, pensando no TSU, se você está pensando, por exemplo, de fiscalização de contas públicas, que tal você fortalecer, né, o que já tem sido colocado, mas se fortalecer um trabalho sobre olhar a fiscalização das contas públicas, que é a finalidade, né, é o objetivo fim, a partir de um olhar de diversidade, né? Então, não só ou pensar, por exemplo, questão de corrupção, né? Não só como corrupção de, por exemplo, apropriação privada do bem público. Mas se a gente não pensa, por exemplo, sobre corrupção a partir de uma perspectiva de apropriação por grupos privilegiados de recursos que deveriam ser melhor distribuídos para grupos não privilegiados, né? Como que a gente traduz isso na finalidade, no objetivo fim, né, da instituição? Porque aí eu acho que a gente sai de uma discussão que é importante, claro, da questão cultural, mas às vezes eu sinto, Marcela, que a gente fica numa discussão assim de como sermos melhores pessoas, né? E aí fica uma coisa muito individual, né? Assim, quem é melhor e quem não é melhor moralmente, né? Isso é interessante do ponto de vista individual, as pessoas se conhecerem, se policiarem sobre as suas falas e terem um papel ativo na luta, né, contra a discriminação, etc. Tudo isso é importante. Agora, quando a gente está falando institucionalmente, se a gente não torna isso em processos, práticas e resultados que têm a ver também com a finalidade, né, com o fim daquela instituição, aquilo fica muito, muito longe, parece um fla-flu, assim, muito distante do que de fato eles têm que ser colocados, né? Então, acho que talvez isso contribua para uma mudança também institucional, de quando você, né, solidifica, coloca em códigos, cria em processos. Eu sou uma pessoa um pouco com um viés institucionalista. Eu acho que existe sim uma questão cultural, mas existe sim também um aspecto institucional que é muito importante, né? Então, quando a gente fala de liderança, eu digo que sim, criação de algumas lideranças que são lideranças aliadas. Eu acho que também neutralizar aquelas lideranças que podem ser resistentes. Nem toda liderança precisa vestir a camisa do Martin Luther King. Tudo bem, ninguém precisa, né? Mas você precisa entender que aqui na instituição a gente leva esse tema a sério, né? Então, pelo menos que você não atrapalhe o trabalho que as pessoas estão fazendo com relação a isso, né? Então, neutralizar aqueles que são resistentes. Não precisa todo mundo ficar, né, adorando o tema, mas que pelo menos você neutralize possíveis, né, efeitos adversos e reações adversas dessas pessoas. E que essas pessoas líderes consigam ter esse papel ativo de apoiar iniciativas. Agora, de outro lado, eu acho que por parte da burocracia, e aqui burocracia no sentido positivo, claro, tem a ver com você criar espaços de governança de diversidade e governanças de inclusão. Então, né, quando a gente vê quando você cria espaços do ponto de vista organizacional, tem a parte da literatura, você fala também você criar espaços de juntar entre grupos de interesse, né? Então, quando você cria, por exemplo, institucionaliza, né, comitês e grupos de afinidade próximo da liderança, o que você está fazendo? Você está solidificando um grupo de interesse, né, no sentido positivo, dentro da instituição para que aquele tema não morra daqui a pouco, né? Então, você está criando estruturas, está criando metas, está criando planos que façam com que, não importa a liderança que está hoje, você consiga fazer com que que isso mude. E criar também periodicidade. Então, você ter, por exemplo, aqui é necessário você ter, sim, programas, né, periódicos, sejam relatórios, seja o que for, que vai manter o tema de diversidade, de inclusão dentro da instituição. Então, eu vejo um pouco a partir dessa perspectiva. Às vezes, a gente fica muito focado em vamos mudar como pessoas, né? Eu sempre, cada vez mais, quando eu vou em empresas, especialmente quando eu trabalho em empresas,
Eu fico um pouco incomodado quando a gente aborda a questão de diversidade e inclusão a partir dessa perspectiva de vamos ser melhores pessoas, né? Eu acho que isso é fundamental, mas também como a gente transforma isso institucionalmente, né? Como a gente muda isso institucionalmente, e para isso a gente tem que criar estruturas que tenham responsabilidade, autoridade e que tenham expertise. E se a gente não tiver essa tríade, né, de responsabilização de algumas estruturas, de autoridade, né, então não é alguém que vai lá só falar por falar, mas que tem autoridade para trabalhar com esse tema e que tem o expertise para poder trabalhar com esse tema, né? E aí a gente consegue mudar um pouco essa perspectiva, acho que da liderança. Então, um pouco que eu penso de trazer de maneira prática, né, essa perspectiva. Imagina que no futuro a gente tenha cada vez mais uma atuação do TCU como TCU, não sei porque eu estou falando TSU, TCU, como mais próximo de diversidade dentro da sua finalidade, né, fim, do seu objetivo fim, quando você tem algumas lideranças identificadas que vão manter essa estrutura, que você tem grupos, né, comitês e grupos que têm autoridade efetiva dentro da instituição, e que essa mudança organizacional também de cultura seja permanente e constante, né? E que todos, como a Semana está falando, que todos e todas sejam responsabilizados, corresponsabilizados, né? Em promover essa agenda. Eu acho que com isso a gente consegue mudar um pouco mais, né? Desculpa, eu falei demais, mas acho que é um pouco isso. Cláudia e Ricardo. Claudinha, vai você, Claudinha, primeiro. Oi, pessoal. Tô com medo da minha internet cair. Se cair, você assume, tá, Ricardo? Beleza, Claudinha. Tiago, obrigada. Eu não te conhecia, agora eu sou seu fã também de carteirinha. Quero te acompanhar nesses fóruns, nos cursos. Eu adorei o curso. Faltam ainda 2 aulas para concluir, mas estou super apaixonada aí pelas suas aulas, pela forma como você traz as questões complexas de uma linguagem, de uma forma de se compreender simples, né? Que eu acho que isso é bem importante. A Simone me emocionou, chorei aqui no início do curso, meu Deus, já chego na segunda-feira chorando. E acredito, Tiago, que a gente está num momento super importante na casa de institucionalizar todas essas questões. A Marcela está trabalhando nisso dentro da CGEP, eu estou aprendendo com ela e quero também apoiá-la juntamente com vários colegas que estão aqui. Então, a gente está num caminho muito legal. As minhas perguntas são mais específicas e eu acho que com relação a esse acolhimento que a gente vai fazer agora, precisa fazer com os candidatos, né, os servidores que estão entrando pela primeira vez na cota racial, né? Eu vi na sua aula última que eu assisti, que foi a antepenúltima, né, que você trata que a gente tem que ter alguns cuidados, né, de acolher aquelas pessoas. A gente está fazendo uma política de diversidade, agora a gente tem que fazer uma parte de inclusão, né? E você fala em capacitar as gerências médias, né, para saber lidar com isso, campanhas de conscientização para tirar esses vieses racistas inconscientes e conscientes que muitos temos, né? Instituir e divulgar mecanismos seguros para denúncia, para acolhimento de algum tipo de discriminação que aquelas pessoas possam sofrer, incluí-las em algum tipo de comitê, assim, para representar, né, que exista na casa já instituído. Faltou alguma coisa? E a preocupação com a saúde mental dessas pessoas, né? Também no ofício que elas vão exercer. E a saúde mental hoje é um tema que está na boca, né? Está na pauta maior do nosso líder maior, que é o nosso presidente, né? Que é uma preocupação que toda a área de gestão de pessoas vai ter agora para tratar, de uma forma geral, saúde mental. E como abordar a saúde mental também em relação a esse grupo, sem ser de uma forma invasiva, preconceituosa e discriminatória, né? Então, essas são as minhas considerações. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Ricardo? Bom dia, Tiago, de novo. Prazer sempre ouvir você. São 2 aspectos. Teve um aspecto que eu acho que você já abordou, que foi, inclusive, o que foi trazido pelo Clemens, que é a questão da academia, né? Mas eu acho que não só isso, é como transformar o discurso acadêmico, que é mais elaborado, para um discurso mais usual, corriqueiro do dia a dia. E aí, abordando nesse aspecto, e aí uma reflexão interna entre a gente colega, o que eu percebo muito é que, nos últimos anos, a gente acaba tendo discussão de botequim.
todo mundo sem conhecimento técnico nenhum e acaba tendo opinião baseada em todo o seu passado preconceituoso. E aí eu acabo não discutindo. Assim, eu tenho um ensinamento de um dos professores que eu tive ao longo da minha vida estudantil e que eu trago até hoje, que ele interrompeu um colega que estava fazendo uma pergunta e a pergunta vinha naquela questão de eu acho. Ele parou o colega e falou, não ache nada. Volte, estude e tenha opinião. Eu não estou aqui entrando na discussão de eu acho. Tenha opinião, mesmo que seja divergente da minha, mas baseado em fatos concretos. E qualquer opinião tem que ser baseado em estudos de alguém. Assim, são muito poucas pessoas que são extremamente inteligentes que conseguem formar sua própria opinião sem embasamento técnico. Esse é um aspecto. E outro aspecto que eu acho que o Rubio escreveu, que é a questão dos ter poucos cargos gerenciais de alto nível, PCD. Que é uma coisa que eu penso também, que é a questão, Rubinha, que uma coisa é nosso engajamento PCD, que é motor, que é fácil, é visual. É alguém que tem uma deficiência no braço, na perna, falta um membro. Fora os outros colegas que têm deficiências que não são visuais, que a gente sabe e acaba a gente se perdendo no dia a dia, porque a gente não é visual. É aquela questão, inclusive, que a Conceição falou, que a gente vive fazendo profile. E, a todo momento, a gente conhece alguém novo, a gente já faz um mapa mental da pessoa. Correto ou não. Eu já tive vários momentos na minha vida que eu fiz o profile, fui questionado pela pessoa, aí você para, pensa e volta à discussão, entra na discussão, mas naquele momento de segundos você já faz um mapa mental. Se é o negro pedindo dinheiro, ou lhe aborda dentro do supermercado, que você já faz. Ó. É a pessoa que vem me pedir alguma coisa. Isso é natural. Eu acho que a gente não vai conseguir afastar isso. E aí, voltando, Rubinha, eu não sei se a gente tem pouco FC5, que a gente chama que são os secretários mais de alto nível. Entrando no aspecto do volume de pessoas dentro do tribunal que são PCDs. Não sei, assim, só que eu acho que a gente tem que institucionalizar tudo. Só que aí vem um outro problema que aí os colegas podem também colocar, que a gestão do tribunal muda a cada 2 anos. Ou seja, você tem um novo presidente e que pode mudar toda a cadeia gerencial. Não acontece, mas pode mudar toda a cadeia gerencial de alto nível. Então, essa é um característica, não vou dizer problema, mas é uma característica do Tribunal de Contas. Eu não sei se os outros órgãos são assim. Então, como é que você institucionaliza isso? E nesse aspecto, assim, esse para mim é um dos pontos chaves no tribunal, que é o ciclo de 2 em 2 anos. E a gente também tem que entender, Thiago, que às vezes você perpetuar alguém durante 8, 10 anos em nível gerencial, você acaba perdendo a pessoa para voltar para o nível operacional. Assim, a pessoa viveu tanto tempo sendo gerente de alto nível que ele acaba, você não podendo mais trazê-lo, depois de 10, 15, 20 anos, no chão da fábrica para produzir como eu, que não tenho função, produzo. Então, esse é um outro problema que eu vejo dentro dessa questão de escolhas gerenciais e operacionais dentro dos órgãos públicos. Se você cria um sistema de que um certo grupo de pessoas vai seguir a linha gerencial, você está dizendo que, depois de um determinado tempo, você vai ter dificuldade de trazer essa pessoa para produzir dentro da natureza do órgão. Então, esse é um problema que eu discuto com alguns colegas, mas eu não vejo como sair disso. Ótimo, Ricardo. Muitas questões. Eu acho que, começando pela Cláudia,
Obrigado, Cláudio. Acho que você trouxe várias questões que a gente estava discutindo no curso, né? E obrigado por trazê-las, né? Como a questão da liderança média, os vieses, institutos de mecanismos seguros, a preocupação com saúde mental. Eu diria que, além dessas, né, pensando, por exemplo, na questão concreta de pessoas que passam, né, agora por ação afirmativa, não necessariamente que passam por ação afirmativa, mas um público mais diverso dentro do tribunal. Aí eu acho que aqui a gente pode pensar algumas coisas adicionais, especificamente com essas pessoas, né? Eu acho que primeiro, a gente fala, como você mencionou a questão da liderança média, eu sempre enfatizo isso, porque muitas vezes a liderança média é quem diretamente no dia a dia trabalha com essas pessoas, né? Então, portanto, muitas das questões vêm dessa liderança. Aí eu já vi vários contextos instituições onde a liderança mais alta, né, é super pró esses temas, mas aí você vai no dia a dia é outra coisa. Eu acho que aqui a gente precisa pensar sobre existem já estudos sobre mecanismos de feedback mútuos, né? Então, algumas instituições já têm feito isso, de você ter mecanismos seguros onde as pessoas, né, que estão submetidas a uma liderança média, um chefe, uma chefe, possam avaliá-la, né, de forma segura, muitas vezes anônima, e que a pessoa, né, também consiga fazer isso, e que muitas vezes esses processos eles são mediados, né, por pessoas que entendem sobre mediação. Então, acho que isso é algo que é interessante, a gente pensar sobre como que você... só avisar que eu não posso falar. Como avisar, como pensar sobre a preparação dessas lideranças médias, né? E por meio também entender isso dentro de um processo de feedback contínuo, né? E feedback mútuo. Porque muitas vezes, seja pelo viés, seja pelo próprio preconceito mesmo, as pessoas não veem ou não querem ver, né? Vivem naquela ignorância de não ver questões que estão ali evidentes, né? Para quem pertence a esses grupos, e eu acho que isso é fundamental. Segundo, eu acho que se estabelecer planos de carreira efetivamente, né, em termos de avenidas de oportunidade para esses grupos, né, justamente porque se a gente quer que haja uma liderança alta na instituição que seja mais diversa, é necessário a gente pensar essas lideranças mais altas, né, e é um pouco que a gente está falando sobre inclusão. Inclusão tem a ver com transparência também, interna. Quando você está pensando sobre transparência, a gente precisa pensar dentro da instituição quais são os critérios formais ou informais pelos quais as pessoas chegaram nas altíssimas lideranças, né? E isso é um processo também difícil, que muitas vezes também joga na nossa cara a falsidade da meritocracia, né? Por exemplo, eu já tive discussões falando, olha... como que eu chego até lá? E aí você vai ver que muitas vezes o chegar até lá não é simplesmente por uma questão de mérito, mas a gente tem outros fatores. Mas a gente precisa ser transparente com relação a isso, para que a gente possa pensar, essas pessoas que estão ingressando, né? Como que a gente consegue criar avenida de oportunidade para que as pessoas consigam chegar lá em cima? Isso, de forma concreta, sempre o quê? Olha, quem está lá em cima passou por curso XYZ, tem essa formação de línguas, tem essa formação de capacidade técnica, tem essa formação de networking, e tentar endereçar essas dificuldades, né? E algumas empresas, por exemplo, e aí, claro, que tem uma questão diferente em termos de gerenciar pessoas do setor público, né? Eu sei que tem dificuldades ainda adicionais com relação a isso, mas tem algumas empresas que têm pensado, por exemplo, sobre programas de aceleração, né? E aí, aceleração significa você... em geral, o programa de aceleração é interessante porque ele lida e conversa com a questão da meritocracia, né, entre aspas, mas ao mesmo tempo lida com a questão de diversidade. Então, você quebra aquele estereótipo dizendo assim, as pessoas não são competentes para estar ali. Pelo contrário, você fala, a gente está investindo para que elas sejam as mais competentes possíveis para estar naquele alta liderança, né? E aí depende muito do contexto para a gente pensar, olha, como que é essa altíssima liderança ou uma liderança, né, mais elevada, quais são os critérios pelos quais eles passaram, né, para poder chegar até lá, e como que a gente consegue quebrar e fazer uma aceleração, inclusive, né, de investimento e oportunidades para esses grupos, né? E eu acho que aqui
não só para os grupos, tá? Eu acho que aqui, até para você reduzir resistências, né, com relação a esses temas, é que você crie programas, né, de aceleração, de oportunidades, que tenha a perspectiva de diversidade, mas não seja só para esses grupos, né? Porque aí você traz uma resistência, que é uma resistência de pessoas falando o seguinte: ah, mas então agora a gente só vai investir em pessoas negras, pessoas com deficiência e mulheres, etc. E vai excluir as outras pessoas que também muitas vezes não têm oportunidades para poderem exceder. Eu acho que aí tentar estabelecer um critério de diversidade, mas não uma exclusividade para esses grupos, que aí você consegue, talvez, quebrar algumas resistências, né? E acho que também fazer o que muitas pessoas têm feito sobre, além do feedback mútuo e processos de conciliação com a liderança imediata das pessoas, mas também pensar processos de constituição de mentoria, né? Que ela pode ser algo muito mais simples do que a gente acha que é, né? Porque a gente está falando, a mentoria ela é importante quando ela é algo, ela é semi-formal, tá? Então não é um espaço seguro no sentido de que não é uma conversa de botequim, mas ao mesmo tempo também não é um chefe, uma chefe direto daquela pessoa, né? É uma pessoa que tem uma liberdade maior para poder falar sobre, né, os desafios, as oportunidades naquele espaço, mas ao mesmo tempo é alguém que que não tem uma relação direta, né, de comando sobre uma determinada pessoa, né? E aí você cria esse espaço onde você realmente conversas periódicas, pode ser uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, e identificar essas pessoas para que as pessoas sintam que tem um espaço também onde elas possam contar, né, ativamente. Isso aconteceu recentemente agora na GV, por exemplo, com uma colega minha que eu influenciei lá no processo seletivo, que eu falei, não, a gente precisa ter mais docentes negros. Aí a gente contratou uma professora excelente de Direito do Trabalho negra, e aí em seguida a gente, a gente fez um pequeno processo, só tem eu e ela, então a gente fez um pequeno processo de mentoria assim mútua, né, eu e ela e eu, e por exemplo, eu forçando, não, vai tirar assim 2 meses para você estudar fora para aprender inglês, para melhorar o inglês, porque isso é fundamental, isso em geral umas barreiras que existem. Eu, por exemplo, tenho me submetido às mentorias de pessoas que estão mais avançadas na carreira acadêmica. Eu falo, olha, pode ler o meu texto, não tem problema nenhum, seja crítico, etc. Então, criar esses momentos, isso para mim eu tenho aprendido muito mais nisso do que em qualquer outro feedback possível institucionalizado, né? Então, linkar as pessoas com pessoas que poderiam ajudar elas nesses processos. E como é um aspecto, muitas vezes, ele, de certa forma, eu acho que às vezes a gente diminui a nossa possibilidade de fazer coisas porque a gente acha que não pode fazê-las institucionalmente, né? Por mentoria, né? Se for difícil fazer institucionalmente pelas vias, né, de estabelecer um programa formal de mentoria, nada impede que esse grupo que está aqui, por exemplo, se reúna e fala, vamos pensar então processo de mentoria e vocês se reúnam uma vez, né, uma vez por mês com algumas pessoas e conversem sobre essas questões. Dá para fazer isso também, né? Nem tudo precisa ser engessado institucionalmente. Esse é o lado bom também de você ter relações pessoais, de que você consegue estabelecer esses programas desde que eles tenham alguma certa periodicidade isso é algo importante, né? E aí, claro, né, Ricardo, concordo com você totalmente, né? Quando a gente está falando sobre a academia, e além disso, além de você transformar o discurso acadêmico, né, para fora da universidade, também tem um problema que é o próprio discurso acadêmico é feito para excluir, né? É feito, como a gente estava falando, é feito para falar que determinados temas não são importantes e ter uma hierarquização, né, sobre de saberes, né? Eu estava recentemente conversando com alguns professores da USP sobre o processo de fazer livre docência na USP, né? E um professor disse, parece uma gincana acadêmica, né? Onde basicamente é feito para você sofrer durante uma semana, mas no fundo você precisa conhecer as pessoas que vão lá, tá na sua banca de livre docência e aí você passa, né? Ou seja, a gente sabe que existem esses processos acadêmicos, muitas vezes são processos feitos para sofrerem mesmo e feitos para hierarquizar, né? Então você vai criando ali você passa um passo, aí eles criam outros 2 passos para você chegar no próximo, né? Então eu acho que isso é recorrente. O que eu gostei do que você falou, e eu acho que aqui talvez até possa ser um pouco do nosso mote, né, depois desse curso, que eu acho que tem a ver com em discussões que fiquem no eu acho, né,
Eu acho que pessoas que passaram por cotas não são igualmente competentes. Eu acho várias coisas. E aí a gente pode, eu gostei que você falou, né, dessa intervenção, né, falando, olha, não é eu acho, né, para e traz os dados e que a gente pode conversar em cima disso, né? Que eu acho que isso é uma intervenção, né, de quem já tem um pouco mais de conhecimento, né, como vocês, sobre, e prática, tem bastante prática sobre esse tema, para que vocês façam essa intervenção mesmo, no próprio discurso, né, onde quer que vocês estejam. Porque isso também força as pessoas a pararem de emitirem, né, achismos, né, que eu acho que isso é fundamental. Acho que isso é uma forma de a gente trazer a academia para fora da academia, que é você falar, olha, aqui tem os dados, e você tentar intervir efetivamente nesses debates com dados, né? E aí eu acho que o que você falou que é interessante, que é dois desafios, né, que você trouxe especificamente do tribunal, que eu acho importante, a mudança da gestão, né, que você falou, né, a cada 2 anos, e a questão de quem está no aspecto, né, de gerencial e quem está no aspecto do trabalho, né, da natureza do órgão e da instituição. Claro, esses são desafios e não só dentro dentro do tribunal, mas em várias instituições onde você tem essa questão. O que eu acho que é possível a gente ver, e eu vejo isso em outras instituições, como, por exemplo, eu conversei com algumas pessoas do Itamaraty, especialmente diplomatas mulheres do Itamaraty. E elas me contando o seguinte, de que pela própria resistência da instituição em ter políticas concretas, né, sobre igualdade de gênero, institucionalizadas, demorou muito tempo para que isso acontecesse, e ainda estão andando, né, a duras penas com relação a isso. Eu acho que é importante a gente... o que elas fizeram? Elas fizeram duas coisas. Primeiro, advogaram para que a gente tivesse, né, mudanças institucionais de positivar e institucionalizar programas, né, sobre igualdade de gênero dentro da diplomacia, ao mesmo tempo estabeleceu grupos informais, no sentido que não são formalizados institucionalmente, mas grupos informais de interesse, né? E aqui no sentido positivo, ou seja, você estabelece um grupo de diplomatas mulheres de diferentes hierarquias, então, portanto, protege institucionalmente essas pessoas para que elas continuem levando a pauta ao longo do tempo, né? Então, acho que também, assim, quando você tem uma instituição que tem uma mudança de liderança, caminhar nesses dois processos, que é tanto a institucionalização, na medida do possível, para que as próximas lideranças, quem que elas sejam, tenham que respeitar alguns processos, ao mesmo tempo, você estabelecer, né, esses grupos de interesse dentro das instituições para que, como um grupo de interesse, por exemplo, pró-igualdade, pró-inclusão, algo parecido, que puxe essa agenda, não importa quem que seja na próxima gestão. Foi o que eu vi, por exemplo, no Itamaraty, e talvez isso impulsiona, não deixa a pauta morrer, né? Mas, claro, isso não dá para a gente trivializar a dificuldade de a gente trabalhar com a mudança, né, dentro da instituição, porque eu acho que a gente tem que levar em consideração isso com certeza, né? Enfim. Ana, Cristina. Bom dia, pessoal. As discussões super interessantes, né? Como a Adriana falou aqui, a gente se coloca muito no lugar de branco, né? E essas discussões permitem que a gente veja muito o outro lado, né? Como é que as pessoas se sentem. Eu convivo muito aqui com o Clemens, principalmente na área do concurso, que a gente faz parte de um grupo, e eu sempre tenho essas discussões com eles, são sempre muito positivas para mim, porque a gente está sempre nesse processo de aprendizagem, né? E você estava falando da questão da universidade, né? Eu acho que essas questões estatísticas são muito importantes para que os outros possam ver, né? Como a importância das cotas, né? E que as cotas, na verdade, elas são inclusivas, mas elas não têm essa diferença de competência, né? Que as pessoas que entram pelas cotas, elas são igualmente competentes, mas que a gente precisa dar essas oportunidades, né? Mas eu lembro também que quando eu entrei na universidade, né, na época, a gente só via carrões nas universidades públicas, né? E hoje a gente tem cotas para negros, a gente tem cotas para universidades públicas, isso permite uma maior inclusão social.
E para dentro da universidade, sabe, Tiago, o que eu vejo também é que as pessoas que entram hoje na universidade, elas têm também a oportunidade de conviver com os cotistas, né? Conviver com cotistas de escolas públicas, conviver com cotistas negros. Isso gera um processo de aprendizagem, gera um processo de afinidade ali, né? Eu vejo pela minha filha, assim, que está na universidade pública, né, que é branca, teve uma condição social boa, né? Mas, assim, ela tem tolerância zero para qualquer tipo de discriminação, de preconceito, de misoginia, de preconceito racial. Né? Então, eu acho que essa inclusão, essa mistura, essa possibilidade de convivência maior com as pessoas gera essa afinidade, gera essa empatia e gera essa tolerância zero. Então, gera uma nova geração, na verdade. Né? De pessoas menos sem preconceito, na verdade, porque qualquer coisa assim que a gente passa na televisão ou de qualquer comentário, os meus filhos, dos menores aos maiores, né, não tem nenhuma tolerância, né, e são os primeiros a se rebelarem, se dizerem não contra qualquer tipo de preconceito. Então, eu acho que para dentro também tem esse efeito, né, de gerar essa afinidade, essa empatia com a questão do negro, com a questão das cotas de escolas públicas. Né? Em relação ao processo seletivo do concurso, né, já que a Cláudia está aqui, a Marcela, né, além dessa questão das cotas, né, de negros, o que me chamou a atenção, eu participei da banca também para a PCD, é que a gente tem também algumas questões especiais que eu acho super importante, essa mentoria que você falou, Tiago. Porque, por exemplo, se a gente tem um candidato que tem a síndrome do autismo, né, e a gente tem, então, assim, esse é um tratamento especial que a gente tem que ter essa atenção, né? Essa mentoria faz parte e é um processo que a gente precisa aprimorar dentro da casa, porque a pessoa tem habilidades super especiais e essas habilidades não podem ser perdidas. E tudo isso tem que ser acompanhado de perto para que essa pessoa ela possa desenvolver essas habilidades da melhor forma possível. Né? E que ela não tenha nenhum tipo assim, de problemas por conta dessas questões especiais que seguem ela, mas ela tem uma habilidade intelectual enorme, mas alguns problemas de relacionamento precisam ter esse olhar diferente, tanto do chefe, né, quanto do pessoal que lida na área de pessoal. Então, assim, tem todas essas questões, né, de negro, de PCD, de afinidades, enfim, de universidade, de academia, né, que precisam ser vistas de uma forma muito global, assim, e que eu vejo que a gente está evoluindo, né, porque a forma que a gente era tratada, eu, pelo menos, na minha infância, né, é muito diferente do que a gente trata hoje os nossos filhos, e que a gente tem evoluído, eu imagino, assim, de uma forma muito mais sentindo a dor do outro, né, e a gente não quer, assim, piorar, a gente quer evoluir. E essas cotas são justamente para isso, para a gente evoluir, a gente não pode retroceder. É isso. Ana, muito obrigado, acho que é super importante a sua fala. Eu vou pegar essa... acho que a primeira parte que você falou, né, sobre uma geração, né, que trabalha com esse tema e que já, né, tem trabalhado com a questão de diversidade, é interessante porque eu vejo muito desse movimento e eu vejo muito que, por exemplo, as pessoas em altas lideranças têm sentido isso dentro de casa. Eu já escutei, por exemplo, de CEOs de empresas dizendo o seguinte: eu comecei a pensar sobre a questão de diversidade que o meu filho, minha filha começou a falar que não podia falar aquela piada, não podia falar aquilo, não podia fazer. Então, essa discussão está dentro de casa também, né? E eu acho que, e ainda bem, né? E acho que isso tem a ver também com o movimento que a gente está falando sobre trazer o conhecimento também da academia para fora. Então, muitos jovens estão aprendendo sobre essas questões por meio né, de debate público na internet, né? De intelectuais públicos que vão para a internet falar sobre esses temas e trazem essa discussão para dentro de casa.
né? E aí você pode ter duas reações, ou, né, muitas vezes as pessoas ficam, então não vou trabalhar com isso porque eu não quero ser policiado, não aguento mais falar sobre isso, então vamos ignorar esse tema, ou pessoas de uma forma mais produtiva dizer, não, vamos sim trabalhar com isso, vamos, né, investir nessa discussão. Tem um lado interessante que eu penso aqui, um dos aspectos sobre diversidade é a gente também pensar sobre o aspecto geracional, né? E eu sempre, muitas vezes, eu entendo essa discussão, né, de que muitas vezes debates que a gente vê na internet, né, que especialmente pessoas mais jovens trazem, né, para o ambiente, inclusive familiar dessas pessoas, dessas lideranças, eu acho que também a gente não pode cair na discussão de que necessariamente a nova geração seria mais progressista ou mais aberta para esses temas do que outras gerações. E aqui eu lembro uma pesquisa do MEC, que faz há um tempo já, que perguntava para questões de diversidade e mostrava algumas frases preconceituosas para pais, alunos e gestores, né, das escolas. E era muito interessante que os pais e gestores, eles respondiam como, eles rejeitavam mais essas frases, né? E eu acho que não necessariamente porque eles seriam mais progressistas ou não, mas eu acho que a vida adulta nos ensina a esconder os nossos preconceitos, né? A gente começa a desenvolver o que o Florestan Fernandes chama de preconceito e preconceito, né? Então, provavelmente, quando você faz uma pergunta para pessoas adultas, já estão no mercado de trabalho, etc., muitas vezes vai falar, não, imagina, eu não gosto da frase, nunca vou falar isso. E aí você tem essas respostas que não necessariamente mostram um apoio maior à diversidade. Muitas vezes podem mostrar um aprendizado social daquele racismo escondido, né, que a gente pratica, né, ou discriminação, ou os tipos de discriminação escondidas que a gente pratica. Então, mostra um aprendizado social ruim, né, que é de não falar abertamente sobre esses temas, mas escondê-los. E essa pesquisa também do MEC foi interessante porque ela mostrou que os alunos e alunas eram mais abertos para poder falar a favor dessas frases que eram preconceituosas, né? E aí, aqui, não necessariamente eles são mais preconceituosos, né? Mas eles também são mais abertos a não ter os filtros sociais que nós temos muitas vezes, né? E aí eu acho que isso também tem sido canalizado para o bem, no sentido de que tem sido canalizado para fomentar que jovens falem sobre esses temas e que eles abertamente tragam essas questões, inclusive no âmbito familiar, né? Isso de fato tem acontecido e eu acho que isso é uma das forças motoras mesmo, para poder, umas forças que movem, né, efetivamente essa discussão que eu acho fantástico. Agora, com relação a sua segunda parte, né, que tem a ver até perdi o que você falou na segunda parte, me empolguei tanto na primeira. Com a mentoria, a importância da sim. mentoria, né? Não só para os negros, assim, mas para os PCDs também, essa aproximação, né? Eu acho que uma coisa que você falou, eu lembrei agora, uma coisa que você falou que é interessante, né, Cristina, que a gente fala muito sobre o valor da diversidade, né, da equidade, e muitas vezes as pessoas ficam resistentes, falam, mas agora significa que... Às vezes as pessoas leem esse tema de diversidade e inclusão como um policiamento, né? Então não posso falar mais nada, não posso fazer nada, não posso falar... agora tudo é para pessoas não brancas, homens, não homens, blá, 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 blá. Aí o que a gente tem que mostrar também é que existe um valor em a gente falar sobre diversidade, porque a gente vai conseguir também aproveitar as diferentes facetas que as pessoas têm, né? Eu sempre falo quando você contrata, por exemplo, uma pessoa negra que passou por tantas questões para poder conseguir chegar num espaço, né, de liderança no mercado de trabalho, essa pessoa tem uma capacidade de ser proativa, de empreendedorismo, de resolver problemas que provavelmente muitas outras pessoas não têm, né? Ou você traz uma pessoa, né, no espectro autista e você quais habilidades essa pessoa adicionalmente vai trazer, né, na sua diversidade, né? Tem, por exemplo, pessoas com espectro autista que têm uma capacidade, a capacidade de concentração muito maior do que da média, né? Que tal a gente falar sobre isso, né? Por que a gente não fala o inverso? A gente fala, nossa, pessoas que não estão no espectro autista, na verdade, elas são ruins para o trabalho, porque elas não têm maior concentração. Por que a gente não fala o contrário, né? Então, a gente também tem que ver qual é o valor da diversidade em termos também de contribuição
de diferentes pessoas para os espaços, né, de profissionais. Quantas vezes, por exemplo, a gente vê em solução de problemas, os homens ali né, ficando, indo para um lado para o outro, assim, na sala, enquanto que as mulheres que têm que, numa sociedade desigual como a nossa, né, que muitas vezes têm que lidar com o trabalho doméstico, os filhos, o cuidado, ao trabalho, né, e a profissão, em tantos malabarismos, né, numa sociedade desigual como a nossa, muitas vezes elas conseguem resolver muito mais rápido do que os homens problemas que são complexos, né? Porque a gente não fala sobre o valor da diversidade, muitas vezes a gente coloca a diversidade como uma coisa assim, a gente está trazendo pessoas piores para espaços que elas não merecem, né? No fundo é isso que a gente está falando muitas vezes, que a gente está tentando resistir a essa ideia. A gente precisa resistir a essa ideia e falar que, na verdade, a gente está trazendo uma diversidade em vários aspectos, não só de pessoas, mas de habilidades, de conhecimentos, de perspectivas, de formas de pensar, formas de agir, formas de solucionar problemas, e que tem a ver com essa habilidade. Eu vejo, por exemplo, na discussão sobre diversidade em termos de idade, tem toda uma discussão sobre criar equipes que sejam com pessoas de diferentes idades, né? Porque elas podem aprender, né, umas com as outras o tempo, né, de ação, de agir em um determinado contexto. Então, acho que, enfim, tem muito para a gente falar em termos de também focar no que a diversidade traz em termos de contribuição, né, para esses espaços, e talvez isso, com essa lógica, a gente consiga quebrar algumas resistências que existem sobre esse tema, né? Porque muitas vezes as pessoas escutam falar de inclusão, elas escutam automaticamente dizendo o seguinte: tá bom, agora a gente precisa incluir pessoas que não são competentes como eu, né? Que é aquele pacto em geral da branquitude. A gente precisa quebrar isso e falar, não, a gente está trazendo uma gama diversa de pessoas, e também a gente está adaptando os espaços de trabalho para que eles possam receber pessoas nas suas diversidades, né? Eu lembro, e aí só para encerrar um paralelo que muitas vezes não parece ter a ver com diversidade, mas tem, eu tenho participado de algumas discussões na FGV sobre o futuro dos espaços de trabalho pós-pandemia, né? Então, vai ser todo mundo compartilhado, as pessoas vão ter home office para toda a vida ou não, as pessoas... E aí tem várias questões, né? Que é sala individual, não é sala individual, etc. E aí eu falei numa das reuniões, eu falei, olha, isso é sobre diversidade. Porque a gente está falando que as pessoas não encaixam numa única categoria. Tem gente que vai querer uma sala individual, vai querer trabalhar todos os dias do mesmo jeito. Tem gente que trabalha melhor no home office e vai indo algumas vezes por semana. Tem gente que trabalha melhor com espaços compartilhados. Então, a gente precisa reconhecer que existe uma diversidade de pessoas e que os espaços não podem pasteurizar aqueles espaços para que eles sejam exatamente iguais para todas as pessoas. Em geral, quando a gente fala igual para todas as pessoas, significa que eles são bons somente para a liderança, né? E acho que a gente precisa reverter essa lógica e sobre isso que é a diversidade, né? E é difícil a gente falar sobre isso na prática, mas é importante. Enfim, acho que estamos encerrando, né? Estamos encerrando, o Thiago está com o horário aí, então vou me permitir quebrar um pouco o protocolo, que eu não combinei com ninguém, mas eu queria agradecer muito, Thiago, em nome do Comitê de Equidade, Diversidade e Inclusão do Tribunal. Tivemos nossa primeira reunião semana passada, e eu considero que esse curso é uma primeira ação do comitê, desse movimento que culminou com a criação do comitê. Muito obrigada pela sua gentileza, generosidade, sabedoria, por compartilhar tanto conhecimento e ajudar a gente nesse início desse movimento aqui dentro do tribunal. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer estar com você. Não, muito obrigado. A conversa foi excelente, assim, super. Aprendi muito também com vocês. Eu estava anotando tudo que vocês estavam falando também, e aprendi bastante. E eu acho que é isso. A gente não pode deixar, né, esse movimento cair. É importante a gente continuar. E muito obrigado pela confiança, por me escutar durante tantas horas. É um prazer. E a gente vai continuar conversando. Em qualquer dúvida também, qualquer questão, me chame, manda um e-mail e a gente vai continuar nesse diálogo, com certeza. Obrigada. Obrigada a todos pela presença, pelo engajamento também. Continuamos aí nessa pauta juntos. Obrigada, Obrigado, gente. pessoal. Um abraço. Tchau. Obrigada, gente.